Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês assistam esse vídeo. Eu estou gravando no dia 28 de agosto de 2020, 22 de agosto de 2025. Se você vai ver esse vídeo em 2030, em 2050, eu espero que você fique conosco até o fim, porque eu esperei um tempinho para gravar, porque eu nunca trago esse tipo de conteúdo, mas eu agora vou trazer para a gente entender como a nossa sociedade anda doente. E tem um nome aqui que acho que eu vou citar, que a gente não pode esquecer. Laudemir de Souza Fernandes. Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos. Esse nome não pode ser esquecido, tá? Por isso que eu deixei passar mais alguns dias pra gente conversar sobre isso. O que eu vi me deixou muito impactada, muito doída emocionalmente, sabe? Sentida mesmo, com toda a história desse rapaz, desse jovem senhor, né? Trabalhador. Ele representa a maioria dos brasileiros com a sua rotina, que a gente vai falar durante o vídeo. Por favor, vejam até o final. Não é um vídeo sensacionalista, mas é porque Laudemir de Souza Fernandes não pode ser esquecido. Laudemir de Souza Fernandes não pode ser esquecido. Como eu disse, 11/8/2025, Laudemir sai de casa às 3 horas e 51 minutos para trabalhar. Veja, 3 horas e 51 minutos ele saiu de casa. Possivelmente acordou mais cedo, né? Para ir trabalhar num dia que não era o dia dele. Em um dia que não era o dia dele. Ele ia cobrir a falta de alguém que por algum motivo não podia naquele dia estar lá. Então certamente ele ganharia um extra, porque eu imagino que precisa, né? O trabalhador de verdade, ele não nega esforços para trabalhar, ele vai, porque eles precisam, nós precisamos. Então, Laudemir, de 44 anos, com esposa, uma filha de 15 anos, 2 enteadas, que eu não sei a idade delas, uma mãe que ele ajudava. Ele sai para trabalhar ainda no escuro, num frio gigante, tanto que ele manda um áudio para a esposa bem carinhoso, e a gente percebe o quanto ele tratava ela bem, né? Nesse vídeo ele diz que tá lá, mas que tá muito frio, que tá congelando. E ele segue firme para o seu trabalho. Começa a trabalhar às 7 horas e daí algum tempo ele trabalha numa companhia de limpeza urbana do estado de Minas, né? Na região metropolitana de Minas Gerais, mais precisamente em Contagem. E quando eles chegam, eu queria ver se eu tinha guardado a rua. Não, eu não guardei aqui a rua. Bom, eles chegam lá, a motorista do caminhão de limpeza é uma mulher. Depois eu explico porque eu tô dizendo que é uma mulher. Poderia dizer, né, nem citar se era mulher, homem, não poderia, mas era uma mulher. E a gente sabe que o caminhão de lixo na rua, gente, ele vai passando. E a gente tem que parar mesmo, porque os garis, eles vão pegando os lixos para colocar no caminhão e ele anda mais um pouquinho. E como as ruas lá são estreitas, estaciona de um lado do outro, ficou um espaço pequeno para esse sujeito passar com o seu carro. Mas ele, insatisfeito, né, ele olha para a motorista do caminhão e diz: ela deu espaço, ainda juntou o caminhão bem pertinho do poste, deixando que ele passasse, para evitar ali Nunca imaginou que isso fosse acontecer. Ela cordialmente permitiu, mas aqui é comum, eu venho por uma rua aqui atrás de casa, o caminhão do lixo está, eu espero. Tem que esperar mesmo, que ele está fazendo trabalho em prol da nossa sociedade. Já imaginaram uma cidade sem lixeiros, sem garis, sem coletar o lixo? Né? Então, a profissão deles é sim importante. É de utilidade pública. Então, esse sujeito aí, vai com o carro ali, para na frente do caminhão, assim, do lado da mulher, emparelhado com a motorista, aponta uma arma e diz: você quer levar um tiro na cara? Se você ralar meu carro, eu dou um tiro na cara. Você duvida? Aí, moço, o senhor tem certeza que vai atirar em mim? O senhor tem certeza que vai fazer isso? Esse sujeito desceu do carro, de arma em punho, apontou para os garis que disseram: calma, moço, a gente está fazendo um trabalho, calma, não precisa isso. E ele atira em um dos rapazes, em um dos trabalhadores. Ele atira em Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. Mas ele teve tempo de pensar.
porque o pente da arma caiu, ele ainda se baixou, tirou e colocou de novo e atirou. Então, não foi uma coisa, um impulso, foi bem pensado, né? Aí ele não socorreu a vítima, mas a vítima foi socorrida e infelizmente perdeu a vida no trabalho, né? Garantindo um bem-estar para todos nós. Para todos, uma sociedade sem garis, ela não vai funcionar, gente. Não vai. Veja que esse pessoal trabalhou na pandemia, esse pessoal trabalha em toda e qualquer situação de tempo, de chuva, de sol, né? Essas pessoas trabalham. Essas pessoas representam o trabalhador brasileiro. É o brasileiro, é o Brasil real, que sai de casa às 4 da manhã, às 3 da manhã, pega 2, 3 ônibus, vai trabalhar, volta, vai construir o nosso país. Pois bem, gente, essa notícia me deixou tão abalada. Eu peço que vocês vejam até o final, porque eu vou fazer uma comparação aqui, né? Um explicativo. Eu vi alguns canais mostravam de forma sensacionalista, né? Alguns canais de notícia, outros não, fizeram reportagens bem sérias e que nos trouxeram bem mais detalhes. Pois bem, esse sujeito atira no rapaz, vai embora. Felizmente, alguém da rua filmou o carro, ou alguém não sei se foi um dos outros coletores, e ele se manda. Vai para o trabalho, para o que ele se diz diretor de uma empresa, possivelmente era, né? Conversa, cumprimenta os colegas de trabalho, depois vai para casa passear com os cachorrinhos, depois vai para a academia, onde ele foi detido às 16h30. Em casa, 13h30 ele chega, vai para a empresa. Esse é o percurso. Eu não sei se ele foi para a empresa primeiro ou se chegou em casa. Sei que às 14h40 ele estava passeando com os cachorros. Voltou da empresa, foi passear com os cachorros, certamente almoçou, né? Foi passear com os cachorros e foi para a academia, onde ele foi detido. Na delegacia, ele foi detido na própria academia às 16h30. Foi para a delegacia. Muito bem. Na quarta-feira, 8, ele nega ter matado o gari. Ele nega. Diz que não passou lá, que não estava lá, que não estava lá. E ainda se diz assim, eu sou amigo do secretário de segurança, eu sou casado com uma delegada. Sim, ele era casado com uma delegada e prejudicou a vida dela também. Porque ela também vai responder. Porque a arma era dela. Não era arma institucional, mas a arma era dela. Né? E eu estou procurando porque eu fiz algumas anotações, tá? Então, Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, representa a nossa sociedade trabalhadora. Com todas as dificuldades do mundo, ele saía de casa, veja, 3h51 da manhã, gente, isso me machucou. Eu vou contar uma coisinha rápida, depois eu trago outra história das pessoas acordarem de madrugada, pegarem 3 ônibus, metrô, 2 ônibus, metrô, bom. Mas essa aqui é a história de Laudemir, que perdeu sua vida no trabalho. E gostava do que fazia, e certamente era um bom profissional, porque ele trabalhava há 7 anos na mesma empresa, tá? Um excelente pai. A filha o viu sair às 3h51 da manhã, ainda falou com ele, foi a última vez que eles se falaram. A esposa trabalha, então ela só veio saber depois pelas redes sociais, né, do acontecido. Aí quem é o sujeito que matou Laudemir? Pois bem, é René. Não vou citar o nome dele todo. Tá aqui. Aliás, eu vou citar, né? Porque tá no noticiário de todos os lugares. Então, toda mídia, toda rede social, todo o canal sério traz essa história. René Júnior. Quem era esse cidadão? Um mentiroso, quanto mais. Primeiro que ele mentiu, dizendo que não estava lá, que não foi ele quem atirou, que ele não passou naquele lugar, mas todas as provas iam de encontro ao que ele dizia. Finalmente, a prova da balística, porque mostram, inclusive, ele chegando em casa, colocando a arma na mochila. Sabe-se lá se ele andava com essa arma todos os dias, né? Ninguém sabe. E perguntam a ele, eu vi,
se ele já tinha respondido algum processo. Ele disse que tinha respondido um processo porque tinha machucado uma mulher, fraturado o 5º metatarso, ele diz ainda isso, de uma ex-companheira. Mas ele diz isso ao juiz, ao delegado. Ou ao juiz, a quem ele estava dando lá o depoimento. Eu acho que é o delegado. E as pessoas, hoje a gente não pode, né? Se mentir é feio, é doentio, imagina hoje com as redes sociais aí que você coloca lá e você tem uma ficha completa de quem é aquela pessoa. Então vamos lá. Ele diz que teve uma luxação do 5º metatarso da ex. Na segunda-feira, né? Dia 18. Muito bem. Mas a ficha dele prova diferente. Vamos lá. Em 2003, ele tinha sido indiciado lá por lesão corporal com vassourada a uma ex-mulher. Veja, a vassourada na ex-mulher. Muito bem, vejam bem, a mulher, né? Em 2005, uma lesão corporal com uma ex-noiva. Em 2011, um homicídio culposo atropelando e ceifando a vida de uma mulher no Rio de Janeiro, com o carro em alta velocidade. Porque se ele tinha tanta pressa para passar do caminhão do lixo, ele deveria andar assim sempre. Em 2021, violência doméstica por outra mulher. Foi acusado também de violência doméstica por outra mulher. Vejam só. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 crimes, ou indiciamentos, ou respondendo por alguma coisa, contra mulheres. Quem dirigiu o caminhão? Uma mulher. Eu penso que um homem daquele tamanho não tinha coragem de enfrentar outro homem. Narcisista puro, né? Indícios de narcisismo, indícios. Bom, vamos mais pra frente ver quem é esse diretor dessa empresa. Vamos ver aqui. Ele tinha um currículo mentiroso também na internet. Ele dizia que tinha estudado em Harvard. Ai, difícil, mas vocês sabem, é a Universidade de Harvard. Pronto. Ele dizia que tinha sido ex-aluno da Universidade de Harvard, da Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade de São Paulo. Todas as universidades disseram que ele não esteve lá. Ou 2 disseram e uma não se pronunciou. Mas a Harvard disse que ele não foi aluno da Harvard. Então ele tinha a capacidade de colocar um currículo mentiroso em uma rede social e se apresentar como tal. As fotos todas filtradas, né, com filtro, para ele mostrar como ele queria ser. De fato, era como ele queria ser, mas não era o que ele era. Ele é uma pessoa bastante, né, duvidosa. Vamos dizer um termo mais ameno aqui. O comportamento dele é um comportamento condutopata. Se percebe isso, né? Eu não estive frente a frente com ele, não fiz nenhuma análise, mas diante de todo o contexto aí que as mídias trazem, esse senhor ele tem dificuldades nos relacionamentos com as mulheres, de convívio social, tanto que ele precisava se fantasiar, se personalizar de uma outra pessoa que não era ele. Não entendo como a delegada não procurou essa ficha, né? Porque ela tem acesso a isso, é só botar lá e trazer. Bom, mas não é ela que nós queremos colocar aqui. Ele vai cumprir, já foi, os bens já foram penhorados, né? O advogado está aí atuando com a família. Gostei bastante do advogado em uma entrevista que ele deu, o criminalista. Mas o que é que eu estou trazendo? Que sociedade nós estamos formando e acreditando? Porque esse homem dava palestras, esse homem discursava, esse homem apresentava-se de boa, né? Eu sou conhecido do secretário de segurança. Não é. O secretário desmentiu. Ele, inclusive, estava tentando ali, né,
passar uma outra ideia para quem estivesse acompanhando ele. Eu desde que vi tudo isso, gente, que eu tô mexida, sabe? Mexida, porque como é que a pessoa sai de casa? Eu repito, às 3h51 da manhã, num frio gigante, vai pegar ônibus, vai pegar tudo, para fazer o mundo funcionar, né? Fazer a região de Minas, a região metropolitana, vamos colocar bem naquele lugar, melhorar. Onde tem pessoas trabalhadoras, o estado é lindo, a cidade é linda, e vem um sujeito desse e ceifa com a vida de Laudemir de Souza Fernandes. Esse nome não pode ser esquecido, tá? E vamos ficar mais atentos às pessoas que nós convivemos, às que nós nos relacionamos e a quem está na rua, né? A quem nós vamos encontrar nas ruas. É difícil. As pessoas precisam sim fazer terapia para que isso não se repita. Esse mundo precisa, a sociedade precisa melhorar, ele está doente. Esse cidadão aqui, esse sujeito, espero que ele permaneça na cadeia por todo o tempo que for necessário, por todo o tempo que ele for, porque ele vai para júri popular, né? Esperamos que ele vá para júri popular. Ah, mas você é psicóloga criticando alguém? Sim, eu sou psicóloga, mas se eu fosse, eu jamais atenderia alguém como ele. Eu não ia conseguir suspender os meus valores para atender alguém como esse cidadão. Porque o crime foi cruel, sem motivo, sem nem... Você procura uma justificativa, que não há justificativa para crime. Mas a gente procura e não tem, gente. Não tem. Foi simplesmente pelo fato de matar. Eu vou matar porque eu posso, porque eu sou, né? Agora sim, vamos ver ele lá respondendo por isso. Vamos ver, esperar o júri popular. E Laudemir de Souza Fernandes não pode ser esquecido, tá? Fica aqui toda a minha solidariedade, todo o meu respeito à família de Laudemir, a sua mãezinha, a sua esposa, a sua filha, as suas enteadas. E esperamos que Laudemir jamais seja esquecido. Tá bom? Um beijo no coração de todas e todos. Jesus nos ama. Desculpa pelo desabafo, mas eu precisava trazer isso aqui para vocês. E lembrando, Laudemir não pode ser esquecido, tá? Jesus nos ama. Beijos no coração de todas e todos.